Esse projeto eu estou chamando de Capa de Retalhos Musicais. Ele surgiu a partir da junção de alguns fatores, como eu ter algumas roupas que eu não usava mais, que tem todos esses tons claros, meio off-white, e eu ter feito um teste já alguns anos atrás para um projeto que não foi para frente, mas que nele eu descobri que é possível colocar texto em tecido usando uma máquina de escrever, e que após a tinta secar, o tecido pode ser lavado e a tinta não sai. Esse teste eu já tinha feito, tinha sido com uma letra de música, e a minha ideia então era usar outras letras de música para criar uma roupa que fosse feita de retalhos musicais. Eu queria aproveitar que o mecanismo da máquina e a fita que ela tem já é bicolor e fazer cada lado usando uma cor da tinta. Eu pensei em fazer o lado com as músicas gringas em preto e o outro lado, principal, com as músicas brasileiras em vermelho. Já que apesar do que a nossa bandeira jamais será vermelha diz, a própria palavra Brasil tem uma conexão direta com o vermelho, pois vem do pau-brasil, que era usado para fazer tintura vermelha, a qual era usada para atingir, entre outras coisas, tecidos. Algumas alterações aconteceram nesse conceito, mas isso eu explico mais para frente. Eu comecei separando o tecido que eu pretendia usar, eu descosturei essas diferentes roupas. Todas elas têm esse tom similar, mas algumas são mais puxadas para a cor do tecido cru e algumas mais para o off-white mesmo. E quando eu estava pensando qual roupa eu queria fazer usando esses retalhos, eu me lembrei desse molde da American Duchess, que é uma recriação de uma capa eduardiana de cerca de 1912 e que foi gentilmente publicado de forma gratuita alguns anos atrás. O molde é feito num esquema de tamanho único e existe uma versão alterada dele que foi publicada por Carol Kimball, a qual indica principalmente como alterar o molde para ele servir em bustos maiores. Ele também tem uma opção de como trocar a gola por um capuz e de como adicionar bolsos na capa, e foi essa versão do molde que eu escolhi usar. Okay, esse aqui é um molde que eu vou usar, ele é a versão já com alterações. Por exemplo, ele tem um bolso adicional. No caso, eu não vou usar porque eu vou tentar aproveitar o bolso que já existe de uma das roupas que eu tô usando de base. Mas, de resto, eu vou aproveitar as alterações, por exemplo. Essa é uma versão que ela tem com o capuz, eu tô pensando em fazer com o capuz em vez de com a gola. Esta peça aqui é pra parte de trás. Esses aqui são as golas originais, que essa é a gola e essa é o forro da gola. Esta aqui é pra ser a manga, porque ela é enorme, aí nessa versão você imprime só as bordas. Aqui é a frente. A frente explica bastante do porquê que eu escolhi esse modelo pra fazer com os retalhos, que é que, tipo, ela tem esses vincos aqui que dá de... que criam linhas de estilo que eu acho que já vão mesclar bem com as linhas dos retalhos. Talvez elas confundam com as linhas dos retalhos, mas a minha impressão é que elas vão vincar bem. Essa outra peça eu não vou usar porque ela é uma peça do forro, que ela faz o forro ser diferente, o forro em si, do que a peça principal, mas como eu quero fazer ele dupla face, eu vou usar as peças da frente para ambos. Essa aqui é a peça inicial que eu tinha feito de teste, né? Mas agora já temos os primeiros obstáculos, que eu queria fazer aquilo de reaproveitar os bolsos, mas o que vai acontecer é que, como aqui eu tenho uma, duas, três camadas de tecidos que fazem o bolso, e eu quero aproveitar esse bolso porque ele já tá feito, ele não passa na máquina. Ele não passa na máquina de jeito nenhum porque ele está muito grosso. Eu até comecei a testar aqui com os outros tecidos, por exemplo, esse aqui é o mais fininho de todos, porque eu fiquei com medo dele não passar, mas ele passa, ó, de boa. Esse outro, que é o mesmo tecido que tá nesses bolsos, que é uma sarja, mas uma sarja bem leve de algodão. Tem que acertar ele bem no mecanismo, mas depois que o mecanismo puxa, ele também passa. Esse aqui é o mais grosso de todos, que ele é um moletom. É bem chatinho de entrar, mas eu consegui fazer ele passar mais cedo, então ele vai passar agora. Então, ele também passa e vai dar de escrever nele. Mas esse outro não vai passar de jeito nenhum. E aí eu tenho o dilema de voltar a descosturar isso e fazer novos bolsos, que não seria o fim do mundo,
Mas eu queria muito aproveitar esses bolsos que já existem. E tem uma outra coisa que eu queria fazer enquanto eu tava preparando minha playlist, que é que existem músicas pro meu lado estrangeiro que elas não usam necessariamente o alfabeto latino. Então, eu poderia fazer aqui à mão, com o marcador para tecido. Mas já que eu vou fazer à mão essas músicas separadas mesmo, eu posso deixar para as músicas que vão nesses dois bolsos serem as músicas em alfabetos não latinos, tipo uma japonês, chinês, coreano, indiano. Okay, eu fiz aqui os dois que vão ser os bolsos e eu fiz as 2 primeiras costuras, né, para fazer os testes. O que eu tenho descoberto é que... Bom, os que eu fiz aqui, eles realmente vão chamar mais atenção, porque esta caneta é muito mais grossa. Não é muito mais grossa, mas o resultado ela é grossa ao ponto de que ela exige que essas letras sejam maiores, e o resultado vai ficar bem contrastante com essas letras que ficam bem menorzinhas. O outro negócio que eu descobri é que, enquanto esse aqui foi tranquilo o primeiro teste que eu fiz, faz um tempo que eu fiz ele, então eu tenho que repegar a manha da máquina. Em particular, esse aqui, ó, as margens estão uma bagunça, porque eu esqueci como é que configura a margem e meio que eu tava alinhando eles manualmente. Mas, além disso, parte do problema é que este tecido aqui, por ser muito fino, ele é horrível de passar pela máquina porque ele fica querendo sambar. Então, eu fico na dúvida se para esses aqui que são com esse tecido mais fino, ou se eu evito usar ele, mas eu ainda queria fazer uns assim e explorar a diferença da gramatura de tecido na ideia de ter uma variedade de retalhos e de talvez priorizar neles, fazer mais trechos que sejam com essa caneta e eu ter mais variedade de tamanhos de fonte também. Show que moda bom, eu achei isso que como eu estou fazendo os testes, tudo com a parte preta, a parte estrangeira, que pra mim é, tipo, mesmo ele sendo dupla face, é a parte que a maior parte do tempo vai ficar no interior, eu posso fazer esses testes e tomar essas decisões antes de eu ir pra parte que pra mim é a parte principal, que é com as músicas brasileiras. Ok, algumas atualizações, mas comentando quais que são as particularidades desse projeto, por exemplo. Esse tecido aqui, ao contrário daquele outro que eu tô preferindo fazer à mão, ele passa de boa na máquina, mas às vezes ele dá uma travadinha, então eu tenho que ir ajustando ele manual. Porque cada vez que passa a linha, ele acaba só criando folga, em vez de subir como ele deveria subir. Que é uma característica de tecido normal mesmo, e que é preciso considerar, porque, tipo, ei, tecido faz isso, papel não faria. Outra coisa é, aqui, ó, esta pecinha aqui, toda hora eu tenho que estar tomando cuidado com ela, porque ela é bem o comecinho, então quando tá passando, principalmente esse comecinho aqui, depois que começo a escrever, ele tende a ficar preso e a não querer seguir. Então, o que eu tô fazendo é, geralmente, vou segurando com isso aqui pra garantir que ele não fique preso naquela peça, e vai digitando com uma mão só e usando bastante o Caps Lock, tipo, muito mais, o Caps Lock não a máquina de escrever é muito mais útil do que num teclado normal. Você pensa, por que você precisaria disso? É por causa disso. É por causa de como o mecanismo funciona aqui. Porque para você usar Shift na máquina aqui, eu preciso das 2 mãos. Como eu tô com uma mão ocupada cuidando disso aqui, eu uso o Caps Lock para eu poder fazer e logo em seguida eu já solto com o Shift. O outro tecido passa aqui, eu acho que eu vou tentar fazer mais um com aquele tecido fininho, mas é isso. A outra coisa é, obviamente, como eu tô trabalhando com a máquina de escrever, o meu limite é o limite do rolo. E o rolo, ele tem uma certa dificuldade de pôr o tecido. Uma vez que o tecido entra nele, tá de boa e move. Mas o rolo, ele não foi feito para tecido, então é difícil alimentar tecido no rolo. Eu geralmente estou usando esta folha aqui para ajudar. Começa com essa folha, coloca o tecido na folha, e aí ele, quando puxar a folha que já tá dentro, vai puxando o tecido. E a outra coisa, para evitar de ter que ficar tendo que entrar muitas vezes, eu tô priorizando fazer tecidos, assim, longos e finos. Finos porque, tipo, é o tamanho que tá cabendo a maior parte das letras de música. Tipo, elas não vão preencher até aqui, então não adianta ter um tecido que vai até aqui. E longos porque aí eu escrevo um trecho de uma música, corto aqui o tecido, já vem pra máquina que já pode costurar ele num outro pedaço, por exemplo, e vamos seguindo. Algo que ajuda também é que, tipo, aqui tô com as tiras que são finas pra alimentá-las, logo antes de alimentá-las na máquina, é bom passar no ferro, que ajuda a entrar no rolo. É o que eu estou descobrindo conforme eu vou fazendo.
Essa peça aqui é uma das mangas e aquela é outra manga. Essa outra tá quase pronta. O que eu tô pensando em fazer é que eu acabo tendo, conforme eu vou fazendo as letras, muitos pedaços que vão caindo pra fora, né? E aí eu vou encaixando eles conforme dá. Então eu acho que daqui a pouco, quando eu for marcar onde realmente vai ser, eu vou cortar esse trecho aqui e inserir ele em outra parte do molde. Pra ir realmente fazendo o propósito de reaproveitamento. Toda vez que tiver uma rebarba, a gente já coloca ela de volta com o resto dos tecidos. E esse aqui é onde eu tô guardando os tecidos que estão retalhados e sem marcar. Eu cheguei a marcar aqui, lembrei agora, que eu tô priorizando colocar as letras assim pra cima, mas volta e meia, quando é necessário, a gente deixa uma de lado. E meio que é isso. Ele tá com várias imperfeiçõezinhas, mas ele é um ótimo projeto para isso, para o fato de que, tipo, ei, vai ter irregularidades, e ter irregularidades é parte do propósito de ser uma capa de retalhos. E eu não tenho todas as manhas de costura ainda, então eu vou aprendendo muito mais, tanto sobre a máquina de escrever, quanto uma máquina de costura, conforme eu vou passando pelos perrengues. E agora que eu fui testando, eu vejo que talvez o lado vermelho fique um pouquinho mais claro, porque, tipo, como essa música é multilíngua, a parte dela que é em português eu queria fazer em vermelho logo, mas que talvez o vermelho não fique tão visível, mas ao mesmo tempo, tipo, não sei se é realmente um problema, ou se eu posso só aceitar como é uma característica da tinta. Mas ao mesmo tempo, se eu quiser ter uma variedade, por exemplo, a tinta do marcador é muito mais forte que a tinta da máquina. Eu posso adicionar, talvez, com caligrafia manuscrita, uns trechos com um marcador vermelho para tecido da Acrylex. Que eu tenho esse também. Tenho que achar onde ele tá. Mas eu sei que ele tem aqui em algum lugar, então... Aqui, como eu tenho uma mistura de preto da máquina com preto do marcador, lá eu posso ter uma mistura de vermelho da máquina com vermelho do marcador. Eu cheguei a terminar essas duas primeiras peças, né? Conforme eu fui fazendo elas, eu fui cortando onde o molde não encaixava, marcando já onde quebra a linha de costura e preenchendo. E isso vai gerando uns retalhos que são assim mais esquisitinhos, mas que volta e meia dá de reaproveitar conforme a gente vai montando. E aí eu comecei a separar logo os meus retalhos. Então eu separei os retalhos esquisitos, os retalhos que estão num tamanho assim maior, insuficiente para escrever alguma coisa, mas que talvez não seja a melhor ideia colocar eles na máquina, tanto pelo formato, porque, por exemplo, esses aqui são de um tecido que passa bem na máquina. Mas o modo como a máquina funciona é de rolo. Então, ou eu teria que pôr eles assim, e aí não cabe nenhuma palavra aqui direito, e eu teria que escrever bem pequenininho, ou eu tenho que colocar eles assim. E o problema de assim é que aí não dá suficiente do tecido para ficar enrolado no rolo para ele ter estabilidade. Então, é possível que o tecido fique se movendo, e aí não seja a melhor das ideias tentar passar ele pela máquina. Talvez seja melhor fazer à mão. Esses aqui, essa é a pilha inteirinha de tecidos que já estão cortados em rolos assim mais longuinhos para ir à máquina. Então, tipo, existe bastante. Esses aqui são os primeiros que eu comecei a escrever em vermelho. Só que algo que eu vou percebendo é que conforme eu já vou misturando algumas músicas que elas têm português misturado com outras línguas, eu já vou usando o vermelho. E conforme eu usei o vermelho aqui nesta manga, não me incomodou tanto esta mudança de cores, principalmente considerando que eu já tenho a mudança de tipo de caligrafia. E agora eu estou na dúvida se preciso mesmo que sejam dois lados distintos, um brasileiro e um gringo, ou se eu posso só misturar músicas gringas e músicas brasileiras. Dar uma preferência agora para usar mais músicas brasileiras, porque eu acabei de fazer um bando de música gringa. Eu acabei de fazer duas brasileiras também aqui, mas adicionar mais. E também de tipo, olhando aqui, ó, o volume que tá esta peça aqui dobrada. E o que eu tenho dobrado aqui, tudo bem que aqui eu tenho diferentes tipos de gramatura de tecido. Então, tipo, eu tenho uns que eles dão um bom pedaço, mas que eles são bem fininhos, e eu tenho outros que eles são mais grossinhos. Então, eu não tenho certeza de quanto tecido eu tenho exatamente aqui. Mas para fazer dois lados, eu preciso de pelo menos cada uma dessas peças 4 vezes. E tudo bem, essa peça com a qual eu tô começando é a peça maior. Mas ao mesmo tempo é tipo, será que não é melhor fazer uma alteração de deixar isso tudo sendo o mesmo lado, costurar ele todo junto, fazer as outras peças e aí usar algum outro tecido com cor contrastante para ser o outro lado, possivelmente um tecido liso,
Que já é uma proposta que é dessa capa, né? Ela é feita com a ideia de, você pode usar dois lados contrastantes e usar os dois lados. Eu fico na dúvida se, tipo, o gringo e o brasileiro é tipo, eu quero mesmo ter esses dois lados, ou se eu posso ter, tipo, só um lado de, tipo, músicas, tem das duas, e um lado que seja com a cor contrastante que eu posso usar os dois também. Estou nesta dúvida. Essa aqui não é a peça inteira ainda, da que vai ser a frente, mas eu fiz a parte que é o desafio maior dela, que é fazer essas, acho que é palas o nome, em inglês é darts. Mas a ideia é, tipo, essas dobras que você costura pra dentro. Pregas, talvez? Acho que são pregas, não palas. Pala é aquele negócio que fica no topo de camisas. Obviamente a pessoa ainda está aprendendo a costurar e ainda está aprendendo os vocabulários. E meio que a peça parece que está funcionando. Essa ideia de ter feito as fitas parece ter sido a melhor ideia com retalhos mesmo. Não remove o fato de que foi bem difícil de alinhar. Isto aqui está um trabalho bem porquinho. Ainda bem que vai ser cobrido com o outro lado. Aqui falta adicionar o resto e cortar a parte de cima, que é que vai girar a alça e onde conecta com a manga. A questão é a seguinte, eu tô separando aqui os tecidos e eu tenho aqui, tipo, os começos dos que seriam para as costas, alguns separados que são pro capuz, então, tipo, não fiz ainda retalhos de música suficiente para dar conta de tudo, mesmo que eu tenha feito tantos retalhos hoje, que eu precisei trocar já a fita da máquina, tanto que você pode ver que aqui tá mais clara e aí fica mais escuro, que é tinta nova. Mas eu não fiz, assim, nenhum abalo aqui neste negócio, o que me leva à conclusão de que, então, provavelmente tem tecido suficiente aqui para fazer ambos. Mas o outro lado é que eu já comecei a misturar vermelho com preto. Essa peça mesmo aqui que eu acabei de fazer tem português, tem inglês e tem coreano. E meio que, tipo, eu nem me incomodo mais tanto com a mistura e com a ideia de dois lados iguais, mas é a questão de... Agora que eu me acostumei com a ideia de ter o lado contrastante em preto e com a ideia de que esse lado, por ter toda a gramatura única, vai ser a estrutura principal e vai dar uma estabilizada nisso aqui, eu acho que é melhor fazer isso. E agora fico na dúvida do que fazer com esses retalhos. Meio que a ideia que eu tive é guardar para outros projetos que sejam similares, tipo, quando for fazer outras coisas, em particular coisas que possam ser reversíveis, poderia fazer ele de forro e continuar tendo esses forros contrastantes. E meio que começar uma série. Ok, eu terminei aqui de costurar os pedaços uns nos outros de um dos faces. Falta ainda o capuz, mas a parte vem depois. Aí vem aqui. Eu tô pensando em fazer nessas pontas aqui uma cópia dessa parte aqui. E aí poder fazer... Eu faço mais 3 dessas, 2 em preto. E faço ele pra ser algo de amarrar, em vez de ter um fecho tradicional. Porque isso ajuda ele a ser mais ajustável também. Aí. Por enquanto até dá de, tipo, dar um nozinho aqui, porque eu acho que nos meus cálculos acabou ficando com uma sobrinha. Mas tá ok. E aqui tá o esquema que eu falei dos bolsos. Eles já funcionam, mas eles obviamente ficam melhores sendo usados pra dentro, porque quando eu fiz eles eu pensei neles como sendo, tipo, do lado preto, e o lado preto é ser o verso. Tipo, do lado com escritas pretas. E agora, como é o lado multicolorido, que é uma das faces, essa face eu acho que, tipo, os bolsos são mais úteis quando essa face for a face de dentro e não a face de fora. Obviamente, tipo, nos tipos aqui dos tecidos dá de ver que cada um tem um caimento bem diferente. Então, eu acho que realmente vai precisar daquela sarja para dar uma estabilizada. Transferi agora com bastante dificuldade todas as peças pro tecido preto. Eu digo, pra quem tava trabalhando com retalhos e aproveitamento ao máximo de tecido, dói bastante porque, tipo, tem horrores de quantidade de tecido que não tem como, eu vou ter que fazer outro projeto de retalhos depois. E isso que eu ainda, tipo, aproveitei mais, porque, tipo, ali não ia caber uma costa inteira, mas eu disse, mas cabe metade. E fiz a outra metade aqui espelhada e vou costurar uma na outra. E tô nem aí que vai ter uma costura a mais, porque, tipo,
já tem um bando de costura no lado retalhado. É um senhor desafio, porque, tipo, até o meu chão é mais fino do que a quantidade de tecido que eu tenho, e tem muito desse tecido preto. Porque quando eu comprei ele, era para um outro projeto, que eu acabei eventualmente descartando, mas era um projeto muito maior. Ia ser um conjunto que, tipo, tinha que combinar a parte de baixo com a parte de cima. Então, a gente, tipo, tem uns... Eu não sei se tem 6 ou se tem 10 metros aqui, mas o ponto é, tá tudo dobrado, e ele tá dobrado bem no meio. Então, tipo, pra poder abrir ele tem que ir desenrolando, mas eu também não quero desenrolar ele tudo, porque tem muito. Então, foi essa gambiarra aqui, tá tudo marcado com giz. Agora é cortar e costurar essas partes. Finalizei de cortar e montar as peças pretas, então agora eu tô na etapa de conectar a frente com o verso. Juntei tudo aqui com os pins. Fica uma peça extremamente longa, porque todas a parte de amarrar e que se envolve, mais a gola, mais a outra pedaço, monto até o fim aqui, nem deu pin pra juntar aqui até o fim. E a questão que acontece é que a ideia é, bem aqui, colocar já o capuz, que já foi finalizado por dentro, porque depois vai virar isso aqui da vez. Só que, tipo, olha, aqui eu pus o pin só no capuz e já nem prendi a outra parte de tão grosso que isso aqui tá. E eu acho que, tipo, mais ou menos de onde começa o capuz até onde ele termina, eu vou tentar fazer um ponto à mão pra prender isso, porque a grossura que isso tá, e parece um convite pra máquina, um desafio de, você quer quebrar? Quer quebrar as agulhas? Quer quebrar a linha? Você quer não funcionar? E é tipo, se eu desregular ela, eu não sei como reorganizar e regular ela de novo ainda. Re-regular. Então, vamos tentar fazer esse trecho aqui à mão. E aí depois eu venho fazendo aqui até mais ou menos aqui na máquina. E aqui até... Na verdade, eu acho que eu vou fazer primeiro daqui até ali na máquina para poder liberar esses pins. Prender aquela outra parte. Fazer da outra ponta do capuz até ali na máquina. E voltar e fazer à mão essa parte aqui que é só o capuz. Eu terminei de conectar eles aqui em cima, falta conectar nessa parte e aqui, essa costura aqui é a costura de baixo, mas já dá de experimentar e ver como tá ficando. O capuz eu gostei bastante de como ele tem ficado, ficou bem certinho. A questão que eu tô percebendo aqui agora é que eu fiz o ajuste justamente por o busto maior, então eu estendi um pouco esse painel. E eu ainda coloquei aquele pedaço a mais pra amarrar, então eu tô achando que eu amarrei. Que eu aumentei demais, porque eu tô ficando com um bando de tecido solto aqui, então eu talvez tenha que cortar isso um pouco. Tipo, quando isso aqui tá aberto, isso aqui tecnicamente vai até o chão e passa da minha altura. Aqui agora eu terminei de fazer todas as costuras e coloquei no manequim, que está sendo útil para mostrar como ele fica no corpo. Os braços dele ainda estão me dando uma dor de cabeça, mas para isso ele está sendo útil. E aqui como ele ficou quando é o outro lado que está para fora. Ok, hoje é o meu segundo dia de usar a capa e eu acabei tendo algumas anotações. De modo geral, eu estou satisfeita com como elas ficaram. Tipo, o caimento desse lado ele é diferente, ele é um pouquinho mais esquisitinho, mas tá ok. Do outro lado, o caimento é um pouco melhor, obviamente. Eu acabei usando ela um dia, principalmente usando o lado preto, que foi ontem. Embora eu confesse que, tipo, ontem talvez nem tenha sido o melhor teste, porque eu acabei estreando um outro sapato que deu muito errado e acabou com o meu pé. E tipo, eu estava o tempo todo tão focado na dor que aqueles sapatos estavam me causando que eu nem pude avaliar tão bem a capa. Hoje eu acabei usando ela mais desse outro lado. De modo geral, o que eu noto é que, tipo, ela realmente, como várias outras pessoas que já fizeram esse molde tinham apontado, não é a melhor das ideias para qualquer pessoa que tem busto mais cheio. Então, o que acaba acontecendo muito é que, tipo, eu uso ela, e aí eu amarro ela aqui, e aí ela tá de boa. Quando eu vejo, ela já subiu pra cá.
Então, tipo... E ela acaba... Tipo, como eu fiz o fechamento dela com amarração, meio que ela acaba soltando e ficando muito folgada muito rápido. Que não é exatamente o que eu gostaria. A outra observação que eu tenho é que, quanto aos bolsos, como eu aproveitei bolsos que eram, assim, de uma calça, e bolso de calça tem esse ângulo, qualquer coisa que eu ponho aqui tá tendo uma tendência pra cair muito fácil. Então, eu acho que uma alteração que eu vou ter que fazer nisso aqui no futuro é colocar bolsos. Ou colocar zíper nesses bolsos pra eles poderem fechar. Tanto quando eu tô usando de um lado quanto do outro, as coisas estão querendo cair. Então, é tipo, isso aqui vai precisar de uns zippers. Eu não sei se eu vou fazer isso agora se eu vou deixar mais pra frente. Eu acho que eu talvez publique logo o vídeo sem ter feito os zippers ainda. E outra coisa, obviamente, é tipo, ela não é, tipo, o tipo de coisa que eu consiga usar por muito tempo. Isso eu já percebi que, tipo, tanto porque a questão de, faz calor, tipo, ela é melhor de usar à noite. Porque, obviamente, ela não é feita para este clima que nós temos. Mas, mais do que isso, porque, tipo, o calor nem é tanto, é o fato de que, tipo, estas mangas aqui acabam ficando muito no meu caminho. E eu, enquanto pessoa autista, não gosto tanto disso. E eu também não gosto de uma roupa que eu, tipo, tenho que ficar tirando o tempo todo porque tá atrapalhando o movimento. E, tipo, a princípio ela não atrapalha tanto o movimento quanto ela vira um obstáculo no caminho dele. Tipo, ela não impede o movimento, mas ela vira... Essas pontas viram obstáculos e é muito fácil de, tipo, esbarrar nas coisas. Tipo, hoje, quando eu tava usando esse aqui, eu tava usando no aniversário da minha irmã. E o momento no qual eu finalmente desisti e disse, ok, não vai rolar isso, foi na hora que, tipo, a gente foi cortar o bolo e eu disse, ok, eu não vou arriscar colocar aquele corante azul de glacê perto da capa, porque um acidente pode acontecer com facilidade. Um exemplo que eu tenho, acho que eu vou buscar, é uma outra blusa que eu tenho de mangas bufantes, que é tipo, assim que ela chegou eu percebi, está solto demais, e eu recosturei os botões para eles ficarem bem justos no meu pulso, porque assim eu consigo, tipo, ter um controle maior dos meus movimentos. Porque, tipo, ela não fica subindo e descendo conforme eu me mexo. E, tipo, isso acontece muito com essa capa. Tipo, conforme eu me mexo, isso aqui vai tudo mudando e alterando o caimento dela. Então, esse é um fator que tem me incomodado, que é da própria capa. E, ao mesmo tempo, isso é irônico, porque, tipo, uma coisa que eu queria pegar esse molde era adaptar ele e fazer uma outra capa. Que é, essa é pra um cosplay, mas é, tipo, vai restar o mesmo problema, vai continuar. Só que, tipo, vamos ter que lidar com ele. E hoje também é uma outra estreia deste novo balanço, que é o balanço originalmente que eu queria quando eu tava fazendo o mural. Só que não funciona. Não era o que eu originalmente queria. O que eu originalmente queria, eu já documentei que eu queria fazer um negócio quadrado que não deu certo. Depois, quando eu troquei, eu comprei aquele outro que era tipo uma rede improvisado. E agora eu finalmente consegui achar o modelo que é o que eu quero agora. Que, tipo, uau, a ideia original não deu certo, que é eixo redondo, eixo de acrílico. E eu acho que eu continuarei filmando aqui, então estou estreando este como local de filmagem. Obviamente não me acostumei ainda com o local onde eu tive que pôr a câmera. E com certeza eu falei bastante sem conseguir olhar direto para ela. Eu acho que agora estou com uma linha de visão melhor, mas mesmo assim foi bem fácil de olhar para baixo em vez de olhar para cima.